Olá, nessa aula eu quero trabalhar com vocês com gráficos que têm escalas logarítmicas. Lá no início, na primeira aula de gráficos, eu mostrei um vídeo para vocês, um link de um vídeo que está aqui abaixo também, onde nós fazíamos então a análise de quando nós devemos utilizar o papel semilog e o papel log-log para fazer a interpretação de dados. Nesse mesmo vídeo eu mostrei para vocês esses dois gráficos. Esse gráfico aqui da esquerda, ele é um gráfico onde alguns dados foram então colocados em um papel linear, com as duas escalas lineares, e esse outro gráfico onde esses mesmos dados foram colocados em uma escala semilog. Então o eixo vertical aqui é logarítmico e o eixo horizontal é linear. Como nós vimos, então, numa escala semilog, no papel semilog, quando nós temos uma reta, isso quer dizer que o comportamento esperado é do tipo exponencial. Então, quando nós olhamos aqui para esse gráfico da esquerda, né, linear, esses dados aqui, se nós não tivéssemos essa reta vermelha aqui de ajuste, eu acreditaria que o comportamento ele é bastante próximo ao que a gente espera de uma exponencial decrescente. Quando nós colocamos o ajuste, a gente vê que o ajuste não fica tão bem. Mas visualmente, somente com os pontos experimentais, era difícil a gente julgar isso. Esse gráfico da direita, quando nós pegamos esses mesmos dados e colocamos então em um papel, em uma escala semilog, nós vemos aqui claramente, mesmo que nós não tivéssemos essa reta de ajuste aqui, nós vemos claramente que nós não temos uma reta. Talvez nós podemos interpretar como duas retas aqui, mas somente uma reta não representaria bem esses dados. Essas retas vermelhas de ajuste correspondem a um ajuste tipo exponencial. Então, nesse gráfico linear, esse aqui é o ajuste, no gráfico semilog é uma reta, né? Essa mesma reta de ajuste vira uma reta no papel semilog. Mas então isso aqui, né, eu acho que é um bom argumento para a gente ver que nós podemos fazer uma inspeção visual da qualidade do ajuste quando nós trabalhamos com a escala logarítmica apropriada. E os gráficos logarítmicos, eles têm tipicamente duas grandes qualidades quando nós falamos em análise de dados científicos. A primeira dessas utilidades é a visualização de dados que cobrem um grande intervalo de valores. Dessa maneira, nós podemos deixar visíveis tanto os pontos, né, que têm valores altos, né, números altos, quanto os valores que têm números pequenos. Nós podemos cobrir, então, um grande intervalo de dados. E a outra utilização de escalas logarítmicas é para nós fazermos a chamada linearização aparente dos dados. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Esse gráfico que está aqui em cima é um gráfico que, de uma publicação minha de alguns anos atrás, de fato vários anos, de 2004, onde nós tínhamos alguns clusters de água, agregados de moléculas de água, que eram gerados de maneiras diferentes. Se nós gerávamos, por exemplo, com um certo tipo de geração, nós vemos que aqui nós temos aproximadamente uma reta para esses pontos aqui, para esses triângulos pretos aqui e para as bolinhas pretas. É aproximadamente uma reta. Como esse gráfico é um gráfico semilog, né, essa escala y é logarítmica e a escala x ela é linear, nós interpretamos então que esse comportamento aproximadamente linear quer dizer que esses dados se comportam bem como uma exponencial. Já esses dados aqui acima, ou seja, para clusters, então, que são gerados por um outro processo físico, nós não temos uma reta. Talvez aqui nós podemos pegar alguns segmentos e dizer que nós temos uma reta nesse ponto, uma outra reta nesse ponto, mas uma só reta não ajusta esses dados experimentais. Então, isso foi utilizado, por exemplo, para a gente fazer teorias, né, sobre os diferentes métodos de geração desses clusters. Mas o que eu quero dizer nessa aula é que o gráfico semilog e o gráfico log-log, como a gente vai ver daqui a pouco, eles são muito úteis para a gente fazer, então, essa inspeção visual da qualidade de um ajuste. E uma outra coisa que nós podemos ver, então, nesse gráfico também, é a grande variedade, né, o grande intervalo de dados que nós podemos colocar em um gráfico só.
Se nós olharmos aqui, os pontos menores é praticamente 1 vezes 10 na menos 4, né, com essas unidades aqui. E os pontos mais altos é um pouco menor do que 1, aqui é em torno de 0,4, aqui mais ou menos. Então nós temos praticamente 4 ordens de grandeza nessa variável y que foram colocadas aqui nesse mesmo gráfico. E nós conseguimos ver bem tanto as quantidades menores aqui quanto as maiores. Então o gráfico logarítmico ele é muito bom para a gente otimizar, melhorar a visualização de dados quando nós temos um grande intervalo de valores aqui. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro caso. Então, quando nós temos uma função do tipo exponencial e nós queremos então fazer a análise, nós vamos utilizar o papel semilog. Se nós pegarmos esse exemplo aqui, como diz aqui, é uma experiência na qual se mediu a variação de carga Q de um capacitor em descarga em função do tempo. Então, o que está dizendo aqui? Que nós medimos a carga Q em função do tempo T. Então, a carga vai ser a nossa variável dependente e o tempo vai ser a variável independente para esse problema. Isso é importante para nós já sabermos quem é que vai ser colocado no eixo vertical, variável dependente, quem vai ser colocado no eixo horizontal, variável independente. Então vamos lá, aqui está uma tabela de dados, então foi calculado carga em função do tempo. Aqui nós temos uma função teórica, Q igual a Q0 vezes a exponencial com o argumento KT. E nós queremos saber, então, essas duas constantes aqui, Q0, a carga inicial, e essa constante aqui, K. Vamos lá, se nós queremos fazer, então, essa análise, a primeira coisa que nós poderíamos fazer é um gráfico da carga em função do tempo. Nós já esperamos que não dê uma reta, né? Como está aqui a relação teórica, uma exponencial, e esses aqui seriam os valores da carga em função do tempo. Para nós fazermos a análise, nós podemos tirar o logaritmo dos dois lados, como nós fizemos no outro vídeo, e nós vamos ter isso aqui. Ln de Q vai ser igual a Ln de Q0 mais K vezes T. E nós podemos, então, uma possibilidade de análise para esse problema seria nós calcularmos o logaritmo da carga, o Ln de Q. Então, ao invés de nós termos a carga, nós podemos calcular o logaritmo de cada um desses valores. O logaritmo de 13,20 é 2,58, 2,580. Então, ao invés de nós colocarmos no eixo y 13,20, nós calculamos o logaritmo de 13,20, que vai dar um certo valor aqui, e fazemos isso para todos os outros pontos que estão aqui no eixo y. Para o eixo x, ele já era linear, né? Nós não temos o log aqui, então aqui nós simplesmente colocamos os valores, né? 1,0, 3,0 e assim por diante. Dessa maneira, nós vemos aqui que os dados eles estão aproximadamente alinhados, então nós conseguimos linearizar essa relação e nós poderíamos, a partir desses dados aqui, calcular, por exemplo, a regressão linear e calcular os coeficientes A e B por algum método, ou manual, ou através da regressão linear para o cálculo da melhor reta. Então, essa é uma das maneiras de nós trabalharmos com esse problema, linearizar ele e trabalhar com regressão linear, mas no laboratório nós costumamos fazer esse tipo de análise de uma maneira diferente, que é utilizando então um papel semilog. Aqui nós temos então um gráfico semilog, esse eixo é logarítmico, esse eixo é linear. Lembrando aqui que quando nós temos o gráfico em papel, nós sempre temos que começar o gráfico logarítmico em uma década, que é uma potência inteira de 10. Isso quer dizer que vai começar em 0,01, 0,1, 1, 10, 100 e assim por diante. Então nós sempre começamos com uma década e nós trabalhamos aqui dentro desse intervalo, sempre vai ter um fator 10 aqui de variação. Então se nós começamos, por exemplo, em 0,1, nós vamos ter 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até o valor de 1. E o próximo intervalo também vai ter uma variação de 10. Nós começamos de 1, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Aqui vai ser 10, 20, 30, 40 até 100. Então nós sempre temos, né, uma década inteira em cada um desses intervalos. E esse aqui é o nosso eixo linear. E quando nós temos então esse papel com a escala distorcida,
de uma maneira logarítmica, o que nós fazemos é colocar os pontos diretamente na escala e não calcular o logaritmo como eu fiz no slide anterior. Então vamos lá, a carga é o nosso eixo Y. Então o primeiro ponto é 13,20. Para nós colocarmos esse ponto, nós vamos pegar aqui, por exemplo, aqui é 10, então aqui já é 20. Então nós vamos interpolar aqui e colocar no 13,20. O outro ponto seria 6,80. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o 6, esse aqui é o 7. Então 6,80 vai ser aqui mais próximo do 7. E assim por diante. Então nós fazemos a alocação, né, dos pontos sem calcular o logaritmo. No eixo X é simplesmente colocado. Esse aqui é o ponto 1,0, 1, 3, 5,0 e por aí vai. Dessa maneira, nós vemos que os nossos dados eles estão novamente alinhados segundo uma reta aqui. Lembrando, né, que isso não é uma reta verdadeira, mas sim uma reta aparente. Essa reta, isso parece uma reta porque o nosso eixo foi, então, distorcido. E para nós fazermos a análise desses dados, nós podemos, então, agora, depois de alocar os pontos no gráfico, pegar uma régua e desenhar, então, uma reta de ajuste. Aqui eu coloquei uma reta em cima desses pontos. E com essa reta de ajuste, nós podemos fazer agora a análise dos coeficientes dessa reta de uma maneira similar ao que nós fizemos anteriormente, lá quando eu falei sobre a regressão linear e falei que nós podíamos fazer o cálculo dos coeficientes de maneira manual. Então, para isso, nós podemos, então, pegar dois pontos sobre a reta, que não sejam os pontos experimentais, então pega uma outra secção aqui da nossa reta, onde não tenha pontos experimentais, de preferência uma na parte mais inicial e outra na parte mais final do gráfico, e você lê os pontos. Por exemplo, esse ponto P1 teria coordenadas 2,0 e 9,50. Esse ponto P2 tem coordenadas 8,0 e 1,30. Isso você lê, né, no seu gráfico. E agora você vai utilizar, então, um procedimento parecido com o que nós fizemos antes. O nosso coeficiente angular ele vai ser dado por ΔY dividido por ΔX. Anteriormente, nós fazíamos o ΔY como sendo y2 menos y1 dividido por ΔX, x2 menos x1. Só que agora nós não temos uma reta verdadeira, uma reta aparente. E como esse eixo é logarítmico, nós vamos fazer o ΔY como sendo o ln, o logaritmo de y2 menos o logaritmo de y1. E nesse caso vai ser o logaritmo de Q2, né, menos o logaritmo de Q1, já que a carga está no eixo Y. Dividido por x2 menos x1. Aqui nós não calculamos o logaritmo porque a nossa escala é linear. Então, dessa maneira, nós podemos calcular o coeficiente, né, dessa reta. Aqui está o exemplo, né, eu peguei esses pontos, né, dos valores P1 e P2, né, e eu coloquei aqui dentro cada um deles, e nós calculamos então um coeficiente, e como é o coeficiente, nós vamos pegar o número de significativos da tabela, similar ao que nós tínhamos antes. Aqui nós temos 2 algarismos significativos, aqui nós temos 3 e 1 com 4 significativos. Nós poderíamos usar 2 ou 3 algarismos significativos. Eu fui mais conservador aqui e escrevi o meu resultado com 2 algarismos significativos. Então, o nosso K, o que é o coeficiente angular, então, dessa reta de ajuste, vai ser menos 0,33. As unidades dele aqui, fazendo análise dimensional, é segundo na menos 1. Se nós compararmos, então, K menos 0,33. Se nós compararmos com o que nós tínhamos anteriormente aqui, no nosso exemplo, voltando aqui, né, podem ver aqui que aqui também, né, isso foi feito então através de um ajuste não linear com o software. O valor aqui com 2 algarismos significativos também, o coeficiente é menos 0,33. Isso é para mostrar, então, que nós podemos obter bons valores aqui para os coeficientes se nós fizermos, então, esse procedimento com cuidado. Certo? Nós podemos obter valores bastante bons aqui para essa análise. E nós podemos, então, calcular o outro coeficiente, que corresponde, então, ao coeficiente linear
dessa reta de ajuste, calculando, então substituindo na nossa relação, pode ser, por exemplo, na relação aqui com o logaritmo, né, para nós calcularmos o Q0. Então nós já calculamos o K, né, nesse exemplo, nós substituímos algum ponto, nesse exemplo aqui eu peguei os pontos P1, né, então aqui, 2,0 e 9,50, substituindo, eu posso calcular aqui o Ln de Q0, invertendo aqui na calculadora e calculo o Q0. Que também, de novo, ele vai concordar dentro dessa precisão com dois algoritmos significativos, ele vai concordar com o valor que nós tínhamos, então, para o ajuste não linear. Então, essa seria uma maneira, né, de nós fazermos análise, lembrando que a vantagem de você fazer isso é que você pode fazer essa análise de dados não linear sem utilizar nenhum software, né, nada disso, simplesmente uma calculadora para fazer cálculos simples, como cálculo de logaritmo de alguns valores. Né? Então, nós podemos fazer essa análise com régua, né? Com lápis e régua. Certo? Para mostrar, então, outro caso, seria nós pegarmos uma lei de potência que está escrita aqui, e essa aqui, como nós vimos, nós devemos analisar, então, com um papel de log, ou log-log, né, onde os dois eixos são logarítmicos. Vamos pegar esse exemplo aqui. Né, diz aqui, medidas efetuadas de tensão como função da corrente em um resistor tipo varistor, fornecendo os dados experimentais. Então, vamos lá. É a tensão como função da corrente. Então, a nossa tensão vai ser a nossa variável dependente e a corrente vai ser a nossa variável independente. Aqui nós temos a relação teórica, ela diz que V igual a C vezes I elevado a um coeficiente beta, ou seja, uma lei de potência, e nós vamos querer achar os valores, então, de C e de beta. Para fazer isso, né, nós vamos, então, agora para um papel de log, né, onde nós temos as duas escalas logarítmicas. Podem ver que, de novo, né, todas as escalas começam numa potência inteira de 10. Para nós escolhermos a potência, nós vamos ver os nossos dados. Vamos pegar aqui o eixo X, aqui, que é a corrente. A corrente, o menor valor dela está aqui, é 18,7. Então, nós temos que escolher uma potência de 10 que seja menor do que esse menor valor. Nesse caso aqui, vai ser 10. No eixo Y, nós temos aqui o menor valor é 0,48, então eu vou começar numa potência de 10 menor do que o menor valor. No caso, vai ser 0,1. E quando nós temos, então, um papel impresso, é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer o ajuste de escala, nós não podemos otimizar a escala quando o papel está impresso. É claro que quando nós temos um software gráfico, nós podemos mudar no software gráfico, como vocês têm depois alguns exemplos aí nos vídeos depois com o Cy Davis, você não precisa começar numa década inteira. Você poderia começar, por exemplo, em 0,3 ou até 0,4 aqui no seu gráfico, né? Mas quando você tem no papel, você não tem essa maleabilidade, né, para você trabalhar. E outra característica é que quando você tem o papel impresso, se nós temos, por exemplo, 4 décadas aqui no eixo X, nós ficamos com metade do gráfico aqui em branco, né, vazio. Quando você tem o software, você pode restringir isso, né, você pode otimizar a sua escala. Mas vamos lá. Se nós pegamos, então, esse conjunto de dados aqui, corrente e, então, tensão, e nós formos colocar num gráfico de log, lembrando de novo, nós não vamos calcular o logaritmo dos pontos na hora de colocar no gráfico. Então, o primeiro valor da corrente aqui, 18,7. Você vem aqui, você tem 10, o próximo risco é 20. Então, 18 você interpola aqui. O segundo valor, 31,5. Aqui você tem 10, 20, 30. O próximo risco é 40. Então, 31,5 vai ser interpola aqui no meio. O último ponto aqui, 340,0. Você tem 100, 200, 300. Aqui é 400. Então, 340 você vai interpolar. E a mesma coisa para o eixo Y. Né? O primeiro ponto aqui, 0,48, você tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. 0,48 você interpola ele aqui. Então, você não tira o logaritmo, você
coloca então os seus pontos diretamente no gráfico. E novamente, né, o gráfico, então, devido à distorção dos eixos, ele vai mostrar uma reta aparente para você aqui. Então vamos lá. Se nós olharmos aqui para a análise, nós podemos fazer de maneira similar ao que foi feito então no outro exemplo. Né? Nós vamos pegar dois pontos sobre essa reta. Eu peguei aqui, eu li dois pontos aqui, um mais ou menos na parte inicial aqui sobre o 20 aqui, e o outro na parte final sobre o 300. E li o eixo Y. Então o primeiro ponto ficou 20,0, 0,53, e o segundo ponto 300,0 e 19,00. E com esses dois pontos é o que nós vamos utilizar para fazer o cálculo dos coeficientes. O coeficiente angular, que corresponderia ao beta, eu escrevi o B aqui, mas esse aqui é aquele beta, né, da nossa relação, ele vai ser ΔY dividido por ΔX. Só que agora os dois eixos são logarítmicos, então você tem que tirar o logaritmo dos valores, tanto para x, tanto para y aqui, quanto para x. Então vai ficar o log de y2 menos o log de y1 dividido pelo log de x2 menos o log de x1. E você vai pegar então os pontos que você calculou. Se nós substituirmos aqui então agora os valores x1, y1, x2 e y2 aqui, nós vamos encontrar esse valor numérico aqui para o B. E se nós pegarmos então de novo pelo mesmo argumento, né, na tabela, pegando significativos, nós vamos ter três logaritmos significativos aqui para essa grandeza. Isso vai dar então 1,32 para esse coeficiente. E se nós substituirmos, nós podemos substituir agora o valor então aqui encontrado para B, e pegando um dos pontos, tanto na nossa equação com o logaritmo, está aqui, né, onde eu vou substituir o B e pegar dois pontos então de P1 com x1 e y1, por exemplo, substituo aqui dentro e acho a outra constante, que seria o C. Eu acho o log de C para esse valor e calculo o valor para C. Ou você poderia fazer isso na própria fórmula original, sem tirar o logaritmo. Então você pode substituir aqui dentro, novamente pegando um dos pontos e colocando o valor então do beta que você já calculou aqui em cima. E você deve achar o mesmo valor pelos dois métodos aqui. E aqui embaixo até eu coloquei o valor que o próprio programa aqui me deu para o ajuste dos coeficientes. Né? Esse coeficiente A corresponde, né, nosso coeficiente linear, né, que seria o C, e dentro da precisão que nós temos aqui, três casas depois da vírgula, ele deu bem aqui 0,010, então deu idêntico, e este aqui com três significativos, ele deu 1,32, então os dois combinam. Então, esse método, né, apesar de ser um método mais rústico, né, onde você vai colocar os pontos, né, diretamente no papel, desenhar uma reta com régua, e você faz dessa maneira o seu ajuste não linear, se você fizer ele com cuidado, ele pode dar ótimos resultados também. Para terminar, eu queria dizer que você pode olhar o link aqui abaixo, você tem então link aí para o nosso canal no YouTube aqui dos laboratórios didáticos, onde tem uma playlist aqui então com vídeos onde vocês encontram dicas aqui de como utilizar o programa SciDavis para fazer várias coisas, inclusive para vocês trabalharem com gráficos logarítmicos, como fazer o gráfico e como fazer a análise não linear de dados então com gráficos log. Além disso, né, vocês têm também aqui um link para outros vídeos do canal, né, sobre erros, sobre gráficos, sobre o uso do SciDavis e assim por diante.